Olá meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, mais precisamente sobre as proteções do sistema nervoso central, proteções de agressões mais externas. Antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente já discutiu nas últimas aulas, né? Esse que vocês estão vendo aqui é a representação do neurônio, a porção do soma, né, ou corpo neuronal, tá? A representação do axônio, essa cauda longa, com as bainhas de mielina, e uma representação aqui das terminações onde acontece a sinapse, onde o neurotransmissor é liberado para comunicar-se com outro neurônio, outra estrutura. Tá? E aqui alguns exemplos, né, de lesões ou doenças. Por exemplo, se você tiver uma lesão na região do corpo do neurônio, é um tipo de doença. Por exemplo, o Alzheimer. Existem algumas alterações de proteína beta-amiloide estudadas em laboratórios, aí que vocês vão estudar bastante isso no futuro, que tenta identificar a presença da doença no indivíduo de forma precoce. Tá? Então, ela é uma destruição do corpo do neurônio. Mas existem doenças, por exemplo, que dá destruição do axônio aqui, ó, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica. Tá? Também está sendo muito pesquisado os microRNAs ainda para ter um diagnóstico mais precoce sobre ela, para ele não ser tão clínico, ele ser mais laboratorial, com mais certeza. Mas a esclerose lateral amiotrófica é uma doença do axônio. Então a terceira aqui, ó, vocês estão vendo que está acenando aqui para quê? Para as bainhas de mielina. Existem doenças da bainha de mielina, como exemplo a esclerose múltipla, que é estudado algumas imunoglobulinas. Por quê? Porque a esclerose múltipla é um tipo de doença autoimune, isso é o sistema de defesa do nosso corpo acaba num processo de agressão às mielinas e destruindo elas e prejudicando aí a velocidade do impulso elétrico nervoso. E aqui nas terminações, aonde acontece aquela comunicação sináptica, existem várias doenças. O exemplo que aqui está sendo dado é o Parkinson, né? O Parkinson está sendo estudado as mutações dos genes PARC2 e PARC8, que chega numa certa idade, a pessoa para de produzir quantidades de alguns neurotransmissores, que é o caso da dopamina, no Parkinson, e aí vai diminuindo, e as pessoas vão diminuindo a atividade do sistema nervoso por causa disso, e vai tendo uma série de sinais e sintomas. Tá? Agora, vamos voltar lá para o tema de hoje. Como que a gente protege esse tecido tão importante aqui de lesões externas? A gente protege através da estrutura óssea, que é lógico, é uma proteção já vista, né? Os ossos do crânio e os ossos da coluna, né? As vértebras protegem o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, mas também temos as meninges protegendo estas estruturas. E o que são meninges? São camadas de tecidos conjuntivos que em 3 camadas elas estão protegendo o sistema nervoso central entre o osso e entre as células nervosas. Tem a pia mater, a camada mais íntima, a aracnoide, a camada intermediária, e a dura mater, a camada mais externa. Entre a pia mater e a aracnoide existe um espaço, é um espaço onde corre um líquido chamado de líquido cérebroespinal. O líquido cérebroespinal também é chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquor. Tá? E em cima lá da pia mater, em cima do líquido, tá a aracnoide mater também pode ser o nome dela, tá? Existe um espacinho em cima da aracnoide, que é o espaço subdural, até chegar à dura mater. Pia mater significa pequena ou fina, protetora, que mater, mãe, vem de proteção, tá? Aracnoide porque lembra uma teia de aranha, e dura mater porque ela é firme, grossa, mais aderida aos ossos, mais firmes, tá bom? Aqui está um esquema mostrando, né, a parte de cima aqui, ó, que aqui em cima a dura mater, aqui embaixo a aracnoide, estão vendo a aracnoide com os tentáculos de teia? Aqui, ó, e o espaço entre essa teia é onde corre o líquido. Esse espaço virtual aqui é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, líquido cérebroespinal, líquor. E a pia mater, ela fica mais aqui, ó, aderida ao sistema nervoso, envolvendo os vasos sanguíneos, preenchendo todos esses espacinhos aqui das dobrinhas do cérebro, né, chamados sulcos cerebrais e todas as estruturas mais íntimas do cérebro. Ela fica aderida, a gente não consegue tirar aí a pia mater. É possível tirar a dura mater aracnoide, mas a pia mater não dá para ser retirada. Tá? Bom,
Aqui está uma representação das meninges na sua medula, está sendo extirpado aqui, está sendo arrancado a dura mater, e aqui está vendo que está sendo rasgado a aracnoide, e embaixo a pia mater colada, não dá para nem perceber, ela só dá um brilho, por ela ser muito fininha, ela dá um brilho, lembrando uma plastificação do sistema nervoso central, tá? Aqui, esse canudo que a gente está vendo aqui é a meninge, a meninge e a medula, né? E essas saliências em forma de raiz aqui são as raízes que vão formar nervos ou plexos nervosos, tá? A meninge cobre também a parte do encéfalo. Então vamos lá, o encéfalo aqui em cima, né, foi trepanado, foi cortado os ossos da cabeça, então o crânio foi serrado, e aí está tirando a meninge. Quando você tira a meninge, você tira a dura mater aracnoide, a pia mater fica lá aderida, tá vendo? Está aderida aqui ao tecido nervoso, junto com os vasos sanguíneos e tudo mais, tá? Existe uma doença que é muito comum, né, chamada de meningite, que é a contaminação A gente vai até ver um videozinho, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. O cérebro é cercado e protegido pelos ossos do crânio, pelas meninges cranianas e pelo líquido céfalo-raquidiano. A meningite é a infecção das meninges, as membranas que rodeiam o cérebro e a medula espinhal. O envolvimento morno e escuro das meninges é um meio de cultura ideal para um certo número de bactérias e vírus. Há vários tipos de meningite. A meningite pode ser causada por fungos, irritação química ou alergia a drogas, e por tumores. A meningite causada por infecção viral habitualmente resolve-se sem tratamento. Contudo, a infecção bacteriana das meninges é uma doença extremamente grave, que pode levar à morte ou à lesão cerebral, mesmo tratada adequadamente. Uma forma de meningite bacteriana envolve as bactérias que existem normalmente no aparelho respiratório superior de algumas pessoas. A meningite acontece quando essas bactérias deixam o trato respiratório e passam através da corrente sanguínea para as meninges. Os sintomas comuns de meningite bacteriana incluem vômitos e febre alta. Os sintomas mais clássicos de meningite são dor de cabeça intensa, rigidez da nuca, confusão mental e hipersensibilidade à luz. Há a possibilidade de a bactéria que provoca a meningite se multiplicar ainda na corrente sanguínea. O resultado é o envenenamento do sangue, chamado septicemia, que pode causar uma erupção cutânea púrpura que aparece no corpo. A meningite e a septicemia são consideradas emergências médicas e requerem atenção médica imediata. As crianças recebem rotineiramente vacinações para ajudar a prevenir alguns tipos de meningite. Em particular, os estudantes universitários que vivem em dormitórios correm mais risco e devem consultar o seu médico. Viram? O vídeo está tentando mostrar para vocês essa condição de contaminação da meninge, tá? Seguindo aqui o raciocínio, o líquido que é contaminado, ele é produzido dentro do encéfalo, ele não é produzido do lado de fora, onde ele circula. Ele é produzido na parte interna, em lugares chamados de ventrículos encefálicos. Os ventrículos encefálicos são no total de 4. 2 laterais, lateral direito e lateral esquerdo, que ficam dentro do cérebro, como diz aqui. Um terceiro ventrículo, que é na parte do meio do encéfalo, na região do mesencéfalo, que significa meio do cérebro, né? Esse órgão mesencéfalo significa meio do encéfalo. E o quarto ventrículo, que fica entre a ponte e o bulbo, que é o menorzinho de todos. E todos eles se comunicam. Então, lá, os ventrículos que estão na região do cérebro, do hemisfério direito e hemisfério esquerdo, se comunicam com o terceiro ventrículo pelo forame interventricular. Já o terceiro ventrículo, para se comunicar com o quarto, ele precisa de um canal chamado de aqueduto. O aqueduto leva o líquor até o quarto ventrículo, que fica entre a ponte e o bulbo, e nesta região, este líquido é liberado para o lado de fora. Bom, quem produz esse líquido lá dentro são os plexos corioides, que estão aqui. Então, eles estão dentro desse ventrículo. Esse daqui é um lateral esquerdo, lá do outro lado o lateral direito. Ele tem forma de ferradura, são os maiores, mais volumosos. O líquido é produzido aqui dentro. Ele é
passado para o terceiro ventrículo, que é esse que está aqui no meio. O terceiro ventrículo recebe o líquor por este canalzinho que está em azul claro aqui, ó. E o terceiro passa para o quarto ventrículo, também por este outro canal mais longo, esse aqueduto aqui, ó. Esse é o quarto ventrículo, que é o menorzinho. E aqui embaixo tem uma comunicaçãozinha, uma saída do líquido para o lado de fora, porque o líquido é produzido dentro, mas ele vai ser liberado para o lado de fora, para ficar entre as meninges. Eu vou aproveitar e vou aproximar um pouquinho mais essa área central para a gente ver lá o tecido que produz o líquor. Esse tecido aqui, ó, plexo corióide. O plexo corióide é o produtor de líquor. Ele está dentro dos ventrículos. E os ventrículos precisam se comunicar e depois liberar esse líquido. Pode acontecer de o indivíduo nascer com algumas falhas de comunicação e gerar o que a gente chama de hidrocefalia. Isso é, o líquido não consegue sair aí de dentro, não consegue ir lá para as meninges. E aí o que acontece com essa criança? A cabeça dela vai começando a crescer, porque o líquido está causando uma pressão. Eu mostro isso melhor depois. Mas acontece também às vezes em adultos. Isso é, por uma hemorragia, por uma lesão, alguma coisa assim, pode tampar essas comunicações, tá? Aqui está a circulação, né? Produção é lá dentro, lá na parte interna, mas ela tem que ser liberada aqui, ó. Aqui embaixo do cerebelo. Lembra do cerebelo, ó? Aqui embaixo. E o líquido tem que circular. Esse líquido ele é constantemente produzido e ele fica circulando constantemente. E aqui nestas regiões onde vocês estão vendo essas dobrinhas, são chamadas de granulações aracnoídeas. As granulações aracnoídeas são estruturas de reabsorção do líquor. O líquor ele é reabsorvido e ele acaba caindo na corrente sanguínea, já que ele é um material extremamente saudável, ele lembra bastante o plasma sanguíneo, tá? Ele não é jogado fora não, tá? E ele cai na circulação, uma hora cai na corrente sanguínea. Agora, existe uma região do corpo que tem mais líquor do que tem tecido nervoso, que é na região do cone medular, onde fica a caudequina e o seu filamento terminal, que é isso daqui, ó. Quando você nasceu, olha aqui, ó, quando você nasceu era assim. Ou melhor, quando você nasceu não, quando você estava se formando era assim, quando você nasceu já era assim, né? Já a medula, ela era formada junto com os ossos, mas os ossos continuam crescendo e a medula não cresce na mesma velocidade que os ossos. E o que ocorre é que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, a medula vai ficando cada vez mais curta, mas os ossos mais longos. A ponto de na fase adulta, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma fase adulta, a meninge está lá em cima, o fiozinho que vocês viram aqui, que iam formar os nervos, né, as raízes nervosas, ele teve que se esticar aqui, formando um monte de fios, que nós chamamos de caudequina. Caudequina é esses filamentos que ficam saindo da medula. E este espaço aqui, ó, é cheio de líquido e não tem medula. Então, neste espaço é muito importante para a gente, do ponto de vista clínico, porque aqui pode ser feito uma punção para verificar se o indivíduo tem uma meningite, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como que é feita a punção nesse vídeo aqui. A medula espinhal é um feixe de nervos que vai da base do cérebro pelas costas abaixo. Esses nervos são responsáveis por controlar músculos e movimentos, assim como o sentido do tato. A medula espinhal está protegida pelos ossos da espinha e pela camada de fluido que a envolve, chamado líquido cefalorraquidiano. A punção lombar é um procedimento que se usa para procurar infecção, tumores e hemorragias nesta área, tirando uma amostra do líquido cefalorraquidiano. Durante este procedimento, pede-se ao doente para deitar de lado, com os joelhos dobrados em direção ao peito. Também é possível pedir para que se sente e se curve para a frente. Uma vez que o médico localizou a área apropriada para fazer a punção lombar, a região é limpa e adormecida com um anestésico local. Depois, insere-se uma agulha comprida entre duas vértebras até atingir o espaço exatamente por fora da membrana que limita o líquido cefalorraquidiano.
a dura mater. Então, perfura-se a dura mater e atinge-se o líquido cefalorraquidiano. Aplica-se um mandril para drenar o fluido. Colhe-se este em tubos que são enviados para o laboratório para análise. O processo termina colocando um curativo no local da picada. Pede-se ao doente para não tomar banho nas próximas 24 horas. O laboratório analisa o fluido pesquisando várias coisas. A presença de glóbulos vermelhos pode indicar hemorragia no cérebro ou na medula espinhal. Os glóbulos brancos ou algumas proteínas indicam a presença de um tumor ou de uma infecção, como a meningite. Viram? O lugar onde que se faz a punção é um lugar onde tem espaço sem risco de lesionar. E, curiosamente, também é o mesmo lugar onde se dá a anestesia raquidiana, ou raquimedular, ou popularmente raque. Raque significa raiz, que é o nome antigo da medula espinal. Era chamada de medula raquidiana, por isso a anestesia ainda leva esse nome. Existe uma outra anestesia que não chega a perfurar a dura mater. Assim como na punção você tem que perfurar, né, que é perigoso, existe uma que fica para o lado de fora, a peridural, que é periferia da dura mater. Tá bom? Vamos passar aqui mais adiante, vamos discutir um pouquinho das doenças antes da gente ir lá para o laboratório. A gente viu que hidrocefalias eram causadas aí por malformações, mas também pode ser causado por alguma coisa que obstrui. Bom, a gente costuma dizer que hidrocefalia é no bebezinho, quando ele nasce. Ele nasce com tendência de a cabeça aumentar, mas quando a pessoa já é adulta, a cabeça não consegue aumentar. Então o correto seria dizer hipertensão intracraniana. Por quê? Porque obstruiu lá, e por causa de um trauma, uma hemorragia, um AVC, ou algum micro-organismo entrou e entupiu, e aí vai tentar crescer os ventrículos, mas a cabeça não vai conseguir crescer. Outra coisa que a gente viu era que essa região é uma região susceptível a contaminações, né? Contaminações, e eu posso falar contaminação microbiótica, isso é micro-organismos, mas também tem outras coisas, tá? Então, as mais comuns são as virais. As mais perigosas é um tipo bacteriana chamado de meningocócica, que existe outras, tá? Mas tem fúngica, imunológica, tem por contaminação por produtos químicos, várias, tá? Meningite significa basicamente inflamação da meninge, mas chama atenção porque embaixo da meninge está o sistema nervoso central. Aqui é um exemplo de uma cabeça de uma criança, né? Ó, aqui ventrículos normais lá dentro, aqui eles estão obstruídos e aí estão tendo que crescer e vai aumentar a cabeça. O que se faz para evitar isso? Põe-se uma válvulazinha aqui no ventrículo, ela desce aqui, ó, por trás da cabeça, vai para o pescoço e joga lá no abdômen. Que essa daqui é a válvula de derivação ventrículo peritoneal. Mistura esse líquido lá com os líquidos abdominais e acaba sendo reabsorvido pelo corpo. Aqui é uma segunda forma, não muito comum. O ventrículo acaba jogando na região do átrio do coração. Por quê? Porque esse é um líquido que se lembra muito lá o plasma sanguíneo, se ele se misturar é até saudável. Então essa válvula de derivação atrial, menos comum, mas as válvulas de derivação ventrículo peritoneal são mais frequentes, tá? Essa é a imagem que vocês devem ter visto lá, né? A posição para fazer a punção para atingir o líquido cefalorraquidiano, ou o cérebro espinal, ou o líquor, onde tem que perfurar toda a pele, os tecidos entre os ossos, a dura mater, aracnoide, e atingir a região do líquor, tá? Em que local? Abaixo de L2. Por quê? Abaixo de L3 em crianças, porque a medula da criança chega até L3. Ó, essa pessoa aqui, a medula está vindo só até aqui. Ó. Daqui para baixo é só líquido com cauda equina. Então tem menos risco de lesão. Tá bom? Bom, a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é com relação ao arco reflexo. É o último tema. Arco reflexo, quando a gente falou de movimentos, nós falamos de áreas do cérebro para movimentação consciente, mas existe também a movimentação automatizada, que corresponde a 95% dos movimentos que a gente faz durante o dia. Dirigir, andar, correr, escrever, tudo que a gente faz está relacionado com uma automatização.
Não é consciente, mas é semiconsciente. Você sabe que você está fazendo. Mas existem movimentos que são inconscientes, são os chamados arcos reflexos. Os arcos reflexos são movimentos protetores. Por exemplo, aqui. Este peixinho, uma fatiazinha de pele, aqui tem um músculo e aqui uma fatiazinha da sua medula espinal. O que acontece? Quando eu perfuro a minha pele, um neurônio somatosensorial vai levar essa informação até a medula. Bom, a medula tem como obrigação levar isso lá para o encéfalo, para você saber que aconteceu alguma coisa, sensibilidade. Mas antes mesmo disso acontecer, a própria medula tem um neurônio de integração, que é um associativo, que vai dizer, não, essa é uma região lesiva, não posso demorar muito para responder. E já vai avisar um neurônio motor que vai ligar ao músculo. E esse neurônio motor vai entrar em contração. Isso é, 3 neurônios. Um somatosensorial, um associativo e um motor. Sem antes mesmo de você entender o que está acontecendo, o seu corpo pode ter respondido num reflexo de retirada. Pum, belisquei aqui, tipo, pisei num prego. Puxo o meu pé e tiro o pé do lugar onde está lesando o meu corpo. Queimando minha mão, a mesma coisa. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai entender melhor. Ele é bem curtinho. Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa parte eu vou falar só um pouquinho mais sobre um tema muito interessante para vocês entenderem. Quando se fala de lesão da medula, lesão da medula pode ser completa, pode ser incompleta, né? Parcial, tudo. Supondo que você tenha aí um esmagamento da lesão, uma lesão aqui na coluna. Se essa lesão for nessa altura da sua coluna, olha o que acontece. Desta linha para baixo, tudo que está em azul não tem nem capacidade de levar informação para o cérebro, nem o cérebro levar informação para ela. Então você perde a capacidade sensorial do corpo e também a capacidade motora. Se a lesão for um pouquinho mais abaixo, significa que alguns feixes nervosos conseguiram pegar a região do ombro. Se for um pouquinho mais para baixo, significa que alguns feixes nervosos daqui conseguiram inervar os membros superiores, mas não conseguiram os membros inferiores. E assim por diante. Quanto mais baixa a lesão, menos prejuízo motor e funcional, né, sensorial para o indivíduo. Nessas duas situações aqui de baixo, a gente tem o paraplégico, o indivíduo que não tem movimentação dos membros inferiores. Um paraplégico mais distal e um com tronco também. Aqui é um tetraplégico, os movimentos perdidos dos membros superiores e inferiores. Mesmo que tenha alguns movimentos no mesmo membro superior, eles não são completos, existe um prejuízo, então é chamado de tetraplegia, tá bom? Olá, meus amigos, bem-vindo mais uma vez aqui ao laboratório nosso de anatomia em 3D. Aqui eu vou mostrar para vocês essa região do encéfalo, né? A gente já falou sobre ela. Agora, uma curiosidade é que nestas regiões que estão em azul, mais reluzente, são regiões onde se produzem o líquido cérebroespinal, ou líquor. Tá? Existe um conjunto de células chamado de plexo curioide. Elas estão aí nos ventrículos laterais. Esse daqui é um lateral. Vamos lembrar que existe o lateral direito, existe o lateral esquerdo. Ele se comunica com um central, tá? Que é chamado de terceiro ventrículo, e um outro ventrículo menorzinho aqui, que é chamado de quarto ventrículo. Aqui atrás do quarto ventrículo existe uma comunicaçãozinha, uma chamada cisterna. É para comunicar-se com a parte de fora do sistema nervoso, onde está a meninge, isso mesmo. O líquido que vai sendo produzido nos ventrículos encefálicos vai para a sua meninge. Por quê? Porque o líquido tem que percorrer toda a parte
de fora da meninge, tá? Toda a parte de fora do encéfalo, né? Entre as camadas da meninge, como vocês viram em figuras na aula, tá? Então, quais são os componentes que produzem o líquido cérebro-espinais? O líquido cérebro-espinal é produzido no ventrículo lateral direito, ventrículo lateral esquerdo, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. E quem produz este líquido são o plexo corioide, que ficam dentro dos ventrículos. E aí esse líquido vai para onde? Ele sai embebedando toda a volta do sistema nervoso central entre as camadas das meninges. Obrigado. A gente vai mostrar melhor agora em figuras para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do curso e agora vamos lá para as provas, né, para as avaliações.